Olá, seja bem-vindo ao episódio 85 do Café com PNL. Eu sou a Ana Carolina, tô aqui hoje com o Natan e com a Viviane. Olá, pessoal, sejam bem-vindos para mais um episódio fantástico aqui. Prazer estar novamente aqui com vocês, um prazer a gente poder compartilhar de ideias. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito famoso também na internet, que é despertando a melhor versão de si mesmo, como se tornar a melhor versão de si mesmo e como a gente vai fazer isso. E também com dicas práticas, então lembra de pegar o papel, você sabe que aqui vocês fazem os exercícios junto com a gente. Lembra também de curtir esse vídeo, compartilhar com uma pessoa que você sabe que se interessa pelo tema, se inscrever no canal. E se você tá ouvindo a gente pelas plataformas de áudio, lembra de deixar 5 estrelas e seguir a gente por lá também. É uma forma de você ajudar a gente e também de você receber as notificações assim que os episódios novos forem publicados. Então, vamos começar? Vamos lá. Esse assunto é muito importante, é muito legal. A gente vê direto nos cursos, nos treinamentos do INEX, as pessoas chegando, buscando isso. Buscando se tornar a melhor versão de si mesmo, buscando autoconhecimento, autodesenvolvimento. E é muito importante, porque o autoconhecimento, o autodesenvolvimento faz você entender quais são as suas limitações, o que você precisa melhorar, o que você tem de ponto forte que você pode potencializar. Ajuda você a descobrir suas metas, aquilo que você quer atingir, o que tem por trás das metas que a gente falou no último episódio que a gente fez. Então é um assunto que está muito em alta e é muito importante a gente conversar sobre ele hoje. É isso aí, falar sobre a gente mesmo. E eu quando vocês começaram a falar sobre desperte a melhor versão de si mesmo, eu gosto sempre de ressaltar da gente sempre se comparar a nós mesmos, ao que a gente pode fazer em relação a gente para a melhoria. Quando a gente começa a se comparar com o outro, a gente começa a ter problema de autoestima, porque o outro parece que tem uma vida melhor que a gente, principalmente quando a gente pega a internet, né? A gente vai ver no Instagram, ninguém vai pôr a pior foto que tem, nem o pior momento que vive. Então, acho importante a gente começar a perceber o que eu posso ser melhor amanhã do que eu fui hoje, e depois da manhã melhor do que amanhã, que é o que a gente sempre fala, principalmente no DL, de você buscar melhoria contínua. Kaizen. Né? Kaizen, isso aí. Isso aí, vamos começar então. Como é que a gente vai dividir? O que você acha mais fácil a gente dividir o tema? Então, acho que a gente pode começar falando sobre autoconhecimento. Depois a gente falar sobre como definir as suas metas, que a gente fala isso bastante, porque é muito importante. A felicidade ela tá ligada com você alcançar suas metas. Depois disso a gente entender quais são os obstáculos, quais podem ser, e como a Carol falou, vocês vão pegar o papel, então vocês ao longo do episódio vão escrevendo e vão sair daqui com isso por escrito, o que tem de obstáculo, como passar por eles. Depois disso, quais habilidades você precisa desenvolver para alcançar suas metas. E aí, eu acho que a gente termina o episódio, mas eu tô falando agora, com certeza vai surgir assunto no meio disso tudo que eu falei. Isso aí você não tem a dúvida. Uma coisa que a gente faz é fugir do tema, mas tudo bem. Vamos lá. Mas que depois a gente encaixa e vai ver que tudo faz sentido, né? Que a gente pode ir para um caminho de melhoria, a gente pode seguir vários caminhos, a gente não precisa ficar preso num caminho só. Mas o que é importante é a gente começar, o primeiro passo é a gente querer a mudança, é a gente querer mudar e saber que é possível fazer isso. Esse eu acredito que seja o primeiro passo, é quando você toma para si a decisão de trazer uma melhor performance para a tua vida, né? De atuar melhor, com novas ações, novos comportamentos, novas formas de pensar, novas crenças que mais possibilitem a realização dos seus objetivos. Acho que é por aí, Carol, esse é o nosso start. Eu acho que é isso que a Viviane falou. O primeiro passo, eu sempre falo em todos os episódios. A maioria dos nossos assuntos eu falo que o primeiro passo é você tomar consciência. Você ter a consciência. Isso é muito importante no autoconhecimento. Você entender, você ter a consciência de quais são os seus pontos fortes, como eu falei, suas habilidades, suas competências, os valores que são importantes para você. Tudo isso, você tendo consciência, é um primeiro passo, é 50% do caminho andado. Então, a gente vai fazer isso. O que eu queria falar para vocês?
Agora, no começo do episódio, eu quero que vocês façam um exercício de reflexão. Começa a pensar aí quais são os seus pontos fortes. O que você percebe que você faz bem? O que as pessoas já te disseram? Ah, você é muito carinhoso, simpático, você tem uma habilidade de comunicação muito boa. O que as pessoas já te falaram? Isso também é uma forma de você perceber. Percebe quais são os seus pontos fracos. Escreve. Tudo isso que eu tô falando é para escrever. Os pontos fortes, os pontos fracos. Quais habilidades você tem. Tudo isso é um exercício que você vai fazer agora. Se quiser, pausa o vídeo. Mas pensa. Quais são seus pontos fortes? Quais são seus pontos fracos? Quais são suas habilidades? Quais são suas metas até o final do ano, que a gente está na metade? Então, vai escrevendo tudo isso. Pronto, você já fez eu lembrar do SWOT. Né? A gente tem uma técnica que a gente usa muito, que é o SWOT, ou FOFA, né? Não sei como o pessoal conhece, mas é você realmente saber quais são seus pontos fortes e quais oportunidades você tem em cima dos seus pontos fortes. Então, você buscar oportunidades pelas suas fortalezas. E quais são os seus pontos fracos e quais ameaças você pode sofrer pelos seus pontos fracos. A análise SWOT é uma ferramenta muito simples, porém muito abrangente, porque eu posso fazer isso para a minha vida, né? Meus pontos fortes, as oportunidades que eu tenho, meus pontos fracos, as ameaças que eu sofro pelos meus pontos fracos, como eu posso fazer para gerenciar uma empresa. Quais são os pontos fortes da minha empresa e quais oportunidades eu vejo em cima da minha empresa. Quais são os pontos fracos que a minha empresa tem e quais as ameaças que ela pode sofrer pelos pontos fracos que ela tem. Então, é uma ferramenta que já traz consciência. Como a gente está falando de autoconsciência, existem várias ferramentas que a gente pode utilizar para trazer mais clareza de quem eu sou, de como eu atuo no mundo. Mas essa é uma, né? De buscar ponto forte, ponto fraco, ameaça e oportunidade. Essa é uma ferramenta. Mas vale a pena a gente procurar responder quem sou eu? Essa é a primeira pergunta se a gente está falando de autoconhecimento. Quem eu sou? Né? E quando a gente faz essa pergunta para alguém, quem é você? Nome, idade. A pessoa vem com o nome, com a idade, com a profissão, onde mora, o que faz, né? Se tem filho, se não tem. Mas não é isso que define você. O que define você são os seus comportamentos, suas crenças, seus valores, né? O que realmente é importante para você. Então, a gente vem desde o ambiente que você está, e aí a gente podia pegar a pirâmide de níveis neurológicos da programação neurolinguística, que fala bem isso, né? Em que ambiente eu atuo, quais são os meus comportamentos, quais são as minhas capacidades, minhas habilidades, quais são as minhas crenças, meus valores, qual é a minha missão e até para quem mais a minha vida importa, que já chegaria na visão. Mas a gente está indo bem profundo, né, Carol? Já estou aí meio que já... Vamos lá, depois de volta ao tema. As pessoas, geralmente, quando elas se apresentam, elas falam, prazer. Meu nome é tal. Sou Ana Carolina, tenho tantos anos, trabalho com tal. E aí a gente sempre fala, tá, mas se tirassem sua idade, se você tivesse uma idade diferente, você deixaria de ser quem você é? Então pronto, você não é sua idade. Se tirassem seu nome, se você tivesse um nome diferente do seu, você ia deixar de ser quem você é? Se você tivesse outro trabalho, se você tivesse feito outra faculdade, se você tivesse outra família, você deixaria de ser quem você é? Não. Tá, então você não é sua idade, seu nome ou com que você trabalha. É um negócio muito mais profundo e é uma pergunta... Não é uma pergunta trivial de ser respondida, não. Você vai descobrindo isso conforme você vive intencionalmente, né? Buscando os seus valores e tudo mais. Mas é uma busca constante, né? Antes de passar para a Viviane aqui... se você está assistindo nossos vídeos na sequência, você deve estar percebendo que muito do que a gente está falando aqui, a gente falou na semana passada, quando a gente falou sobre os valores, o valor por trás da meta. Então, é importante nesse papel também escrever quais são os seus valores, quais valores são importantes para você, porque daqui a pouquinho a gente vai entrar em definir metas. E vai ser muito importante isso. Se você já viu o episódio da semana passada, com certeza você já sabe do que a gente está falando. Sabe uma coisa que eu achei muito legal que vocês falaram e muita gente esquece? Dos pontos fortes e das oportunidades.
Parece bobo, mas muita gente... E é normal, a gente é educado a fugir do negativo, vai. Por exemplo, você tá na escola, aí você tira uma nota, sei lá, 9 em matemática e 5 em português. O que seus pais vão falar? O que a diretoria vai falar? Que você precisa o quê? Você precisa estudar português. Ou seja, você tá focando nos seus pontos a melhorar, sempre. Desde criança você é educado. Ah, não, isso aqui você tá fazendo errado. Olha aqui o errado, olha aqui o errado. Vamos melhorar para consertar, para você se tornar uma média, para você ficar dentro da média. Que na escola tem um número, a média é 7, então você tem que ficar dentro da média. Mas e aquela nota que você tira 9 e se você tirasse 10 e se você usasse esse seu ponto forte para algum ponto específico da sua vida, isso pode fazer brilhar. E muitas vezes a gente acaba esquecendo disso. Aí a pessoa, ela cresce e ela acha que ela não tem talento, ela acha que ela não tem habilidade para fazer nada excepcional, porque ela tá olhando justamente para todos aqueles pontos fracos que precisam ser melhorados, enquanto ela pode simplesmente pegar ali o ponto forte dela, entender através do autoconhecimento onde é que tá aquele brilho que só ela tem, que é o que torna ela única, que é o que torna ela, né? Quem é você de fato, e colocar quem é você de fato para brilhar. Se colocando em situações, em oportunidades em cima das suas fortalezas. É importante melhorar ponto fraco? Para que aquilo não te derrube. Para que você não deslize em alguma coisa que você quer muito por conta desses errinhos, né? Mas não necessariamente é só consertando um ponto fraco que você vai resolver sua vida. Às vezes é você percebendo através do autoconhecimento e mudando o seu caminho, entendeu? Fazer um caminho diferente que faça mais sentido para você. E muita gente esquece disso. Eu não tenho problema nenhum para resolver, então eu não vou buscar autoconhecimento. E não! Às vezes, beleza, você não tem nenhum problema pra resolver. Você acha que você não tem nenhum problema pra resolver, porque todo mundo tem. Porque quanto mais você vai pra dentro, você percebe coisas pra melhorar. Mas, às vezes, não é pra isso o autoconhecimento. Às vezes, é pra um negócio muito maior, que é o que vai te colocar na frente, que é o que vai te fazer destacar. Então, esse é um ponto super legal que vocês falaram também, importantíssimo dentro de análise SWOT. Pra poder ter a consciência dos seus pontos fortes e potencializá-los. Potencializar pra ser cada vez mais forte. É isso que a Carol tá falando aqui, é muito importante. A Carol tava falando, vocês sabem que eu gosto sempre de meio que sair fora, mas tendo a ver, né? A gente precisa tomar cuidado com o que a gente pensa, né? Eu sempre falo assim, você pensa sobre o que você pensa, né? Porque vão vir milhões de pensamentos durante o dia. Alguns são indiferentes, não te causam nenhum malefício. Alguns te causam benefício, né? Pensar daquela forma te ajuda a realizar os seus objetivos, e tem muitos pensamentos que limitam a gente. E a gente precisa tomar cuidado, porque o cérebro ele tende a focar no negativo, né? Acontece uma coisa ruim, você sofre quanto tempo em cima disso? Quando te acontece uma coisa boa, que nem você falou da nota, quanto tempo você curte isso? Eu lembro que uma vez eu até falei... o rapaz foi dar uma palestra e estava lá no meio da palestra e começou a palestra, daqui a pouco ele contou uma piada, né? E todo mundo deu risada, uma piada engraçada. Ele continuou o caminho da palestra dele, daqui a pouco ele contou a mesma piada. Alguns permaneceram rindo. Aí ele continuou a palestra, ele contou a mesma piada. Aí o pessoal já começou a achar estranho, falou, será que ele está com Alzheimer? Será que aconteceu? Será que deu um tilt aí? E ele continuou a palestra e contou a mesma piada. Aí ninguém mais riu e começou um a olhar para o outro, falando o que está acontecendo com ele, né? Aí ele parou e falou assim, poxa, como é engraçado, né? Eu contei uma coisa engraçada, vocês curtiram uma vez, alguns pela segunda vez. Daqui a pouco todo mundo começou a achar estranho isso. Agora, pensa na tua vida. Quanto tempo você curte uma coisa ruim e aquilo não sai da tua cabeça, aquilo fica e você cicla naquela coisa negativa o tempo inteiro. E quando acontece uma coisa boa, você curte por pouco tempo. Então, esse autoconhecimento que a gente está falando é o que te dá a possibilidade a você curtir mais os momentos felizes da tua vida. E para os momentos tristes, sair mais rápido, até colocar um tempo. Olha, eu vou sofrer, eu vou chorar, eu vou me acabar até amanhã cedo. Amanhã cedo eu vou levantar e vou resolver essa parada aqui, porque eu tenho que resolver isso aqui. Não adianta eu ficar chorando o resto da vida.
e ciclando em cima disso, e no problema principalmente, e não na solução, porque a maioria das pessoas fazem isso. Mas a gente só vai conseguir melhorar a qualidade de pensamento que a gente tem quando a gente tiver mais autoconsciência, mais autoconhecimento. Então, eu fiz um parênteses, mas que tem muito a ver com o que você está falando, Carol, da gente elevar a nossa autoestima, porque a gente tende a ficar diminuindo a autoestima com cada ponto negativo que acontece, com cada erro que a gente faz, com cada coisa que não deu certo na nossa vida, e a gente perpetuar isso por muito tempo, e os momentos que são favoráveis a gente curtir um dia, no máximo 2, e acabar indo para a vida normal, para o basal, que é a vida nossa. Então, tomar cuidado com isso. É isso. Então, o primeiro passo para você despertar a sua melhor versão é você reconhecer como você está hoje, do ponto de vista de autoconhecimento, né? Então, primeiro você entender qual é o seu estado atual, quais são os seus valores e aqueles valores que você sente que poderiam ser mais exercitados no seu dia a dia e quais você sente que você já tem bastante no seu dia a dia e por aí. Então, esse é o primeiro ponto, reconhecer o estado atual. Agora, acho que a gente pode passar... Beleza, o que eu faço com isso, né? Que é o segundo passo. Isso, você reconhecendo tudo isso, como eu disse, a felicidade, ela tá intrinsecamente relacionada à sua capacidade de traçar e alcançar objetivos. A gente sempre fala isso, falamos no episódio da semana passada também. Se você que está em casa pensar em qualquer momento, do último ano, um momento que você estava feliz, tinha um objetivo seu se realizando. Né? No vida pessoal, profissional, financeira, alguma parte da sua vida, tinha um objetivo seu se realizando. Se você pensar em qualquer momento da sua vida que você estava feliz, tinha um objetivo seu se realizando. Então, é muito importante a gente traçar e alcançar objetivos. Se você não traçar objetivos, você vai viver um monte de ansiedades. Porque você não sabe o que você quer no futuro. Então, é muito importante isso, a gente definir as nossas metas, definir os nossos objetivos. Agora, antes de falar o que vocês têm que fazer, eu vou passar para a Viviane falar um pouquinho sobre definição de metas. Quando a gente vai... O seu futuro, como você estava falando, Nathan, pode ser uma fonte de prazer ou uma fonte de ansiedade. Tudo vai depender do que você fizer no presente. Então, ter objetivos bem formulados é o que vai te garantir a realização deles, porque você sabe a direção que você vai ter, e isso vai minimizar aquela ansiedade que hoje muita gente está sofrendo pela ansiedade. Por quê? Porque parece que o futuro é meio incerto, por tudo que aconteceu, pela pandemia, por tudo que a gente veio vivendo. Parece que não existe um futuro que tirou a certeza. Ele é um futuro que parece que é inédito, inusitado, porque a pandemia foi isso, foi algo inédito, inusitado, onde a gente teve que modificar nossa vida por completo, a maioria das pessoas, porque eu tinha um objetivo bem formulado, de repente tudo caiu abaixo. Só que a gente precisa também entender que tudo bem, isso passou, agora eu vou olhar para frente. Eu vou olhar para frente e vou ver o que eu vou fazer a partir daqui. Então, quando a gente quer formular bem um objetivo, primeira coisa, eu preciso saber o que realmente eu quero, né? O que eu quero? Como eu vou fazer para realizar isso? E quando esse objetivo vai estar pronto? Uma coisa é a gente ter sonho, outra coisa é a gente ter objetivo. Quando a maioria das pessoas que só sonham, elas vivem uma vida repleta de frustrações ou de acomodação. Assim, um dia eu quero fazer essa viagem. Um dia eu vou comprar um carro. Um dia eu vou realizar esse sonho. Um dia eu quero fazer tal coisa. E esse um dia nunca vai chegar, porque ele não tem um prazo. Então, a diferença de sonho e objetivo é que o sonho, os dois têm algo a realizar lá para frente. Quem sonha e quem tem objetivo. A diferença é que quem sonha não planeja e não põe um tempo e não tem estratégia. Quem tem objetivo, ele vai planejar, ele vai saber o como, ele sabe o quê. Os dois sabem o que querem. Só que quem tem objetivo bem formulado sabe como vai fazer para realizar isso, vai ter um planejamento, vai criar estratégias
e vai ter o quando. Então, essas são as 3 perguntas superpoderosas. O que eu quero, como eu vou fazer isso e quando isso vai estar realizado. Essa é a diferença. A partir daí, eu começo a planejar o meu objetivo. E aí eu tenho que perceber. Eu estou planejando esse objetivo no positivo, né? O que eu quero, ou eu estou assim, não, eu não quero tal coisa. Quando eu planejo um objetivo no negativo, eu não quero mais fazer essa faculdade. Isso não me gera ação. Eu não quero mais morar nessa casa. Isso não pode ser um objetivo, porque ele não gera ação. Então, eu preciso saber o que eu quero ao invés disso. Se teu objetivo estiver vindo para o lado negativo, ou uma formulação no negativo, faz a seguinte pergunta: o que eu quero ao invés disso? Então, ele tem que estar no positivo, ele tem que ter ação individual. Meu objetivo depender só de mim. Eu não posso querer ir na academia, mas eu só vou na academia se o fulano for. Porque eu estou dependendo do outro. Quer dizer que se o fulano não vai, eu não vou também? Então, eu só vou na academia se o fulano for comigo. Eu só vou fazer tal coisa se o fulano também fizer. Aí, o objetivo que está, não tem uma ação individual, é um objetivo que tem a chance de não ser realizado. Eu quero que meu marido chegue cedo em casa. Esse é um objetivo que eu estou pondo na mão do outro. Quero que meu chefe me dê um aumento. Se eu estou colocando o objetivo na mão do outro. Então, quando o objetivo depender do outro, eu preciso saber como eu motivo essa pessoa a fazer isso. Se eu quero que meu chefe me dê um aumento, como que eu vou motivar o meu chefe a fazer isso? Ou que comunicação que eu vou ter assertiva para que eu peça esse aumento de salário? Ou como eu vou mostrar mais resultado pensando no aumento de salário? Então, o objetivo ele tem que depender de mim na realização. Ele tem que ser um objetivo específico. Eu quero ganhar dinheiro? Não é um objetivo específico. Eu quero emagrecer? Não é um objetivo específico. Quanto? Em quanto tempo? Porque quando eu deixo um objetivo inespecífico, eu dou chance para o meu inconsciente realizar ou não. Pois eu quero ganhar dinheiro, coloca R$1 no teu bolso. Isso é dinheiro. Isso é dinheiro. Então, inconscientemente, você realizou. Então, fica mais difícil você fazer isso, porque você vai ter que fazer um esforço muito consciente para realizar aquilo. Quero ganhar dinheiro, eu quero emagrecer. Você emagreceu meio quilo, você emagreceu. Mas é meio quilo que você quer emagrecer? Quanto? Ajuda o seu inconsciente, dá um número para ele. Quero pesar tantos quilos, em tanto tempo. Agora eu vou para a estratégia para isso. Qual a estratégia que eu vou usar? O que eu preciso aprender? Né? Quais habilidades eu preciso desenvolver em mim? Eu preciso desenvolver algumas competências em mim para que eu realize esse objetivo. Então, tudo isso vai trazer clareza na hora de você realizar um objetivo. O que, como e quando. O que eu quero, como eu vou fazer, quando isso vai estar pronto. Se o objetivo está no positivo, depende de mim na atuação dele, e ele está específico, mensurável, aí eu consigo realizar o objetivo. Acho que é por aí. Perfeito. Então, você que está em casa, o que eu vou pedir agora? Eu quero que vocês escrevam 2, 3 objetivos em cada área da sua vida. Separa a sua vida em saúde física, saúde profissional, saúde familiar, saúde financeira. Separa a sua vida nessas áreas. Saúde intelectual. E aí eu quero que vocês escrevam 3 metas. E com isso que a Viviane falou. O que você quer, como e quando. No quando eu vou pedir só para vocês fazerem curto a médio prazo. 1 ano no máximo. Julho do ano que vem. 1 ano no máximo para alcançar esses objetivos. Por quê? Para isso você ver funcionando rápido e gerar motivação. Então escreva isso, aí escreve no positivo, dependendo só de você, com ação individual e específico, em todas as áreas da sua vida. Divide e escreve esses objetivos aí no papel. Se quiser, como eu falei, dá o pause. Mas, aí passando a definição de metas, já vou passar para a Carol, que tá só a gente falando. Pode ficar à vontade. Passando isso, é muito importante a gente entender, o autoconhecimento serve para isso também, para a gente poder observar quais são os obstáculos que possam impedir de eu alcançar a melhor versão, de eu alcançar meus objetivos. E quais podem ser os obstáculos? Pode ser o medo. O obstáculo entra muito em crenças limitantes.
E se você não tem autoconhecimento, você não vai conseguir perceber. A maioria das nossas crenças, elas são inconscientes. Você não tem consciência disso. Com o autoconhecimento, você tira essas crenças limitantes do inconsciente e vai para o consciente, para aí sim você poder mudar aquelas que estão limitantes para que você alcance a vida que você quer, os objetivos que você quer. Então é muito importante isso também. Quem que vai? Oi. Agora passei pra Carol. Vai lá, Carol. Uma coisa interessante, eu tava ouvindo vocês falarem e até parabenizando quem tá ouvindo a gente por buscar esse tema de despertar a melhor versão, porque não é trivial. A Viviane falou, porque todo mundo sonha, você tem seus sonhos. E aí eu tava reparando na minha vida, e não sei se foi semana passada ou na outra, eu sempre falo, não, é importante, a gente participa do DL, né? A gente é da equipe do DL, Desenvolvimento e Liderança, depois a gente pode até mais falar sobre ele. E aí volta e meia falando, é importantíssimo você ter autoconhecimento para você realizar os seus objetivos e ter a vida que você quer. E aí depois eu fiquei pensando, mas que objetivos? Tem tanta gente que vive no automático e na verdade não tem um objetivo. Ela simplesmente vai vivendo. As pessoas perguntam, porque você precisa realizar seus sonhos. Que sonhos? A pessoa tá vivendo a vida dela de boa, ela não faz a menor ideia de que ela possa ter sonhos, porque muitas vezes, é o que o Nathan fala, né? A vida, ela apresenta tantos obstáculos, que é esse ponto que a gente chegou agora, apresenta tantos obstáculos que a pessoa, quando ela é criança, ela quer conquistar o mundo. Ela tem uma ideia de que ela vai ter uma família super legal, harmoniosa, que ela vai poder ser feliz dentro de um relacionamento, com sua parceria, com seus filhos, ela vai ter o melhor trabalho do mundo, que ela vai se sentir super realizada. Quando ela é criança, ela sonha tudo isso. E por algum motivo a pessoa cresce e ela passa a viver com o que restou daquilo, né? Por causa desses obstáculos que ela vai encontrando, e aí a vida meio que vai minando e a pessoa deixa de sonhar. E aí você fala, não, pra você conquistar seus objetivos é importante ter autoconhecimento. Mas às vezes a pessoa tá tão distante daquilo que poderia ser a vida dela, que ela nem chega a perceber que ela pode ter objetivos. E aí, quando ela cai na real, por exemplo, quando a gente tá no DL, quando ela cai na real, que ela pode fazer tudo aquilo, a gente vê a vida de tanta gente transformando. Eu tava falando do caso eu cheguei hoje de manhã comendo um doce, e eu falei, não, essa pessoa, ela criou essa fábrica desse doce depois que ela fez o DL. Porque ela percebeu o quanto a vida dela poderia ser, o quanto ele poderia sonhar e eu quero criar uma fábrica. Ok, você é capaz de realizar esse sonho, sabe? Ainda existe isso dentro de você. Você não precisa viver essa vida automática que você só vai vivendo, que você não deixa de sonhar, você deixa de acreditar que a sua vida pode ser genial e passa a viver aquela vida morna. Não, sabe? A partir do momento que você tem autoconhecimento é pra isso também, sabe? Pra você conseguir voltar a sonhar e aí sim transformar seus sonhos em objetivos. Porque acho que tem um passinho antes, né? Exatamente. Antes de você transformar seu sonho em objetivo, é você lembrar que você pode sonhar. Que é um ponto fundamental também. E que muitas vezes esses obstáculos, que é o que o Nathan trouxe, acabam impedindo você de alcançar isso. Então, entrando em obstáculos, pode seguir aí. Perfeito. Perfeita observação. E a pessoa vai vindo uma vida muito limitada porque ela começa desenvolver um sistema de crença limitante, né? A pessoa começa a não ter um resultado bom. Não nasci para isso. Vê o pai ou a mãe ou alguém próximo tendo um relacionamento que não é adequado. Putz, eu acho que ninguém é feliz num relacionamento, né? E começa a criar ou passa a aceitar um relacionamento meia boca, né? Um relacionamento blé, por achar que não existe nenhuma outra possibilidade além daquela na vida dela. Quando, na verdade, não, sabe? Pode existir algo muito melhor. Exatamente. A pessoa começa a achar que é o que deu pra mim. Isso é o que deu pra mim. Não, eu não nasci pra isso. E aí vem várias frases que a gente ouve, né? Não nasci pra isso, eu não sou boa em matemática, eu não nasci pra isso, eu não nasci pra ser feliz. Tem gente que fala assim, eu não nasci pra ser feliz, tudo de ruim acontece pra mim. Então, por isso que eu falo, novamente, você pensa sobre o que você pensa, né? O que você está pensando sobre você mesmo, né? Sobre as tuas capacidades, as tuas potencialidades. E aí a gente se pega nos obstáculos, né? E quando chega no obstáculo, quando eu falo muito sobre objetivo,
porque é uma coisa que muito me interessa e é um assunto que eu muito gosto de falar. E no coaching a gente trabalha a semana inteira falando de objetivo. Eu falo que existem duas coisas que impedem uma pessoa de realizar o objetivo. Ou é uma crença limitante que ela tem, e geralmente é uma crença limitante inconsciente, ela não sabe que ela tem aquela crença, mas ela está ali, atrapalhando a possibilidade dela realizar, dela atuar em cima do objetivo. Ou é falta de desenvolver competências, habilidades para que ela desenvolva para que ela chegue no ponto B, no objetivo que ela quer, né? Falta desenvolver uma habilidade, que pode ser qualquer uma, organização, assertividade. E aí a gente precisa realmente buscar uma lista de competências e olhar, putz, o que está me faltando? Ser mais comunicativa, ser mais assertiva, ser mais organizada, ser mais... Então, até no curso de vendas eu falo assim, completa a frase, se eu fosse mais o quê, eu teria um resultado melhor em vendas. E aí eu vou falar em qualquer área da sua vida, né? Porque eu gosto muito de ver a nossa vida como se fosse uma pizza em vários pedaços. Então eu tenho a minha vida, a minha saúde física, a minha saúde intelectual. Se eu fosse mais o quê, eu teria um resultado melhor. Então aí a gente começa a desenvolver habilidades e competências para que eu realize o meu objetivo e trazer mais clareza do que está te impedindo de realizar aquilo. Existe uma crença limitante? Eu estou acreditando em algo que está impedindo, né? O que eu acredito em relação a isso? E começar a trazer mais consciência das crenças que eu tenho, dos comportamentos que eu tenho, das ações que eu tomo. E se eu não faço isso, eu viro refém. Refém dos meus comportamentos, das minhas reações, das minhas emoções, dos meus pensamentos, né? Limitantes. Né? Os pensamentos que me possibilitadores, ótimo, ótimo, bate palma e agradeço esses pensamentos, mas eu tenho pensamento que me limita. Então é a hora de eu começar a pensar sobre o que eu penso. Então vem uma frase aqui, você fala assim, isso me ajuda pensando assim, eu vou ter um bom resultado, eu vou chegar no meu objetivo, pensando assim, eu me distancio disso, e aí a gente vai começando a trabalhar os obstáculos, né? O que realmente, experiências anteriores da vida que a gente teve, que limitam muito, né? Aconteceu uma coisa, tirei uma nota baixa de matemática. A segunda, eu não sou boa nisso. Não sou boa. Então, a repetição de uma experiência também gera uma crença limitante. E aí a gente podia até fazer um episódio só de crenças, né? Ótimo. Antes de passar para a próxima... o que a Carol falou é muito verdade, né? Muitas vezes as pessoas... A vida vai batendo na criança que sonhou tudo aquilo. Sonhou em ter a melhor casa, o melhor carro, a melhor família, os melhores amigos. E a vida vai batendo nessa criança. E aí a gente vê hoje um adulto com um potencial interior infinito, mas completamente bloqueado por essas batidas que a vida deu. E aí, quando ela contou essa história da pessoa que saiu do DL e abriu a fábrica de doces, é muito legal, porque a gente escuta diversas histórias assim, né? De uma pessoa que passou por um processo de autoconhecimento, como é o DL, uma imersão de autoconhecimento, que depois a gente vai falar um pouco mais sobre o DL. Ela passa por isso e começa a perceber, poxa, é meu sonho. Ela se distanciou do sonho da criança. E a criança, sempre eu penso, né, que é o mais perto da nossa essência, que a gente já chegou, né? Então a pessoa se distancia, vai vivendo a vida, às vezes nem para pensar que um dia ela sonhou aquilo e aquilo era o que ela queria. E aí quando passa por uma jornada de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, lembra daquilo e não com a ingenuidade da criança, mas agora com a certeza do adulto. E aí consegue alcançar esses objetivos, claro, com um plano, um processo, tudo, mas consegue trazer isso de volta. Então é muito importante esse assunto que a gente está falando hoje, depois falar sobre o DL, é muito importante isso, buscar autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. A Viviane estava falando aqui, eu queria entrar nesse ponto agora, sobre habilidades. Porque para a pessoa, a gente falou sobre as metas. Antes de entrar em habilidades, coloca no papel aí o que você vê como um obstáculo hoje para você alcançar os seus objetivos.
O que está te impedindo de alcançar esses objetivos? Escreve. Se tem alguma coisa. Se não tem, é só ir em ação para alcançar esses objetivos. Mas se tiver alguma coisa que está te impedindo de alcançar, escreve. Agora eu queria falar de habilidades. Porque eles escreveram as metas, a gente tem as metas, só que a gente vai ter que ver quais recursos eu vou precisar ter externos e internos para alcançar esses objetivos, qual estratégia eu vou ter que seguir. Então a gente vai ter que ter diversas habilidades para sair de como a gente está hoje para as nossas metas. Queria falar sobre isso agora. Acho legal. Quando a gente vai ter um objetivo, eu preciso prestar atenção em quais habilidades eu preciso ter para realizar aquilo. Então, por exemplo, eu quero cozinhar bem. Eu preciso ter uma série de habilidades. Eu preciso saber quais ingredientes eu preciso ter uma receita, eu preciso ter a habilidade de ter uma organização para fazer aquilo. Então, eu vou ter que dividir, eu preciso ter paciência, eu vou ter que ter vários recursos, ou habilidades, ou competências, como você quiser chamar, para que você realize isso. Agora, eu preciso colocar no papel qual é o meu objetivo e quais são as habilidades que eu preciso ter. E aí você vai colocando, eu tenho essa habilidade desenvolvida? Em que nível? De 0 a 10, né? Eu tô 1. Então, o que falta para eu melhorar essa habilidade? Então, as habilidades, vale a pena a gente fazer uma lista delas em cima do objetivo. Quais recursos internos e externos eu preciso? Então, dirigir. Eu preciso ter uma série de habilidades. Eu preciso ter foco. Eu preciso ter segurança. Eu preciso ter confiança. Eu preciso ter atenção. Eu preciso ter preparo, conhecimento, etc. Recursos externos. Internos. E externos? Preciso ter uma carta, preciso ter um carro, preciso ter gasolina, preciso ter um carro. E assim vai. Agora, coloca no papel quais recursos internos e externos você precisa para realizar aquele objetivo e começa a pontuar. Esse eu tenho, esse não, esse eu preciso desenvolver. Se eu preciso desenvolver uma competência, como que a gente faz? Quem tem essa competência desenvolvida que eu conheço, pega um modelo de excelência, um mentor, como essa pessoa faz, o que ela faz, como ela faz o passo a passo para realizar isso. Carol, vai falar sobre competência? Não, é isso. Em termos de neurociência, vamos lá. Tem a ver? O quê? A competência. Como que a gente busca competência? Assistam o episódio anterior. Episódio anterior. Episódio anterior você aprende como esse episódio tá sendo mais ou menos uma continuação do último. A gente tá complementando, tá bem bacana. Tá complementando o que a gente passou no último. Mas você vai falar alguma coisa, senão vou eu. Vamos brigar pelo microfone. Vamos brigar pelo microfone. Fique à vontade. Quando a gente acaba... A gente vai conversando, e a gente percebe que bem-estar, quando a gente fala de bem-estar, a pessoa tem uma ideia que bem-estar é descansar, relaxar. Quando eu me aposentar, eu vou ter bem-estar. Não. A gente tem bem-estar quando a gente realiza objetivos. Porque quando você vai realizar um objetivo, você vai passar por desafios. Você vai precisar buscar competências, você vai ter que trabalhar obstáculos, você vai ter que desenvolver habilidades. Então, você vai passar por desafios para a realização daquele objetivo. Só que quando você passa por desafios e você supera aqueles desafios, ou seja, você empodera a sua mente de falar assim, eu fui capaz de fazer isso. Eu superei um desafio que, no primeiro momento, parecia difícil. Quando eu supero o desafio, isso me traz bem-estar. Então, bem-estar está realizado, está intimamente ligado à realização de sonhos, de objetivos. Então, quando você não realiza objetivos, quando você, que nem a Carol falou, muitas pessoas vão vivendo com o que dá, com o que resta. É conformado, né? É conformado, né? A maioria das pessoas não são felizes.
elas são conformadas, né? É o que deu para fazer. Se você sair fazendo uma pesquisa, você é feliz, todo mundo vai responder sim. Mas a segunda pergunta, você realizou seus objetivos? A maioria das pessoas vão dizer que não. Então, a maioria das pessoas não são felizes, elas são conformadas com o que deu. E aí a gente precisa realmente parar para pensar em como eu vou fazer isso. Para que eu tenha bem-estar, eu preciso realizar o objetivo. Mas vai lá, Natan. Perfeito. Então a gente começou hoje o episódio falando sobre autoconhecimento, fazendo você escrever quais são os seus pontos fortes, seus pontos fracos, quais são os valores que você tem, as suas habilidades. Depois disso a gente passou para definir as metas. Nisso a gente falou para você escrever o que você quer, como e quando, sendo o objetivo escrito no positivo, com ação individual e específico. Depois a gente passou para perceber quais são os obstáculos que podem ter de você alcançar esses objetivos, quais são as crenças limitantes, os obstáculos que você pode não alcançar esses objetivos. E agora a gente falou sobre desenvolver habilidades, competências, recursos para você sair de como você está hoje para o seu objetivo realizado. O que você vai precisar para alcançar esses objetivos. Antes de terminar aqui, então, eu quero deixar o convite. Tenho que deixar esse convite porque se você está aqui assistindo esse episódio, é porque você busca desenvolvimento pessoal, você busca autoconhecimento, você busca evoluir. Então, parabéns por estar aqui, você faz parte de 5% da população, só 5% da população se preocupa com isso. Então, parabéns por estar nessa jornada. Eu quero deixar o convite aqui, a gente falou bastante sobre o DL hoje. O que é o DL? Chama Desenvolvimento e Liderança, a gente chama carinhosamente de DL. É um treinamento profundo de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal e de liderança. O que a gente faz nesse treinamento? Nesse treinamento, você vai viver as 4 emoções primárias dos seres humanos, que são medo, raiva, tristeza e alegria. E a gente vai viver essas emoções. Porque é natural, quando a gente vive emoções, que apareçam comportamentos e reações. Então, lá no DL, você vai estar num ambiente propício para isso, num treinamento, você vai ter consciência dos seus comportamentos e reações quando cada uma dessas emoções aparece. Para você fazer as emoções trabalharem para você. Você saber agir com as emoções, agir de uma forma efetiva para você alcançar a vida que você quer e, nesse episódio, a melhor versão de si mesmo. Então você vai aprender a usar a raiva para alcançar seus objetivos, não usar de uma forma em outra pessoa, de uma forma ruim. Geralmente as pessoas falam, né? Ah, nossa, mas são 4 emoções primárias, né, o DL, mas por que vocês escolheram 3 ruins e uma boa? E a emoção não é boa nem ruim, positiva ou negativa. Não, o que você faz quando uma das emoções aparece, aí sim, pode ser bom, pode ser ruim, pode ser positivo ou negativo. Então, lá você vai aprender a trabalhar as emoções e fazer as emoções trabalharem para você, para que você alcance todos os seus objetivos, a vida que você merece viver. A melhor versão de si mesmo, como a gente está falando nesse episódio. E principalmente no DL, a gente poder sair de lá com o nosso projeto de vida bem estruturado, com os nossos objetivos bem formulados. Lá você vai fazer o teu projeto, estipulando objetivos em todas as áreas da sua vida e sabendo exatamente como você vai realizar. Então, você sair com o teu projeto de vida por escrito, com as tuas emoções bem gerenciadas para que você realize os seus sonhos, os seus objetivos. Eu deixo o convite especial para que você possa buscar autoconhecimento através do DL, que realmente vai te trazer um resultado espetacular. Isso aí. Aqui no nosso YouTube, a gente está colocando diversos depoimentos de pessoas que passaram pelo DL. Então, se você se interessou, entra aqui, clica no canal Inex aqui, que você vai ver diversos depoimentos de pessoas que passaram pelo DL e contam como que foi o DL para elas. Então, tem aí também isso. Carol? Eu acho que é isso. O convite está feito, então. Procura, não sei que região você está. Entra lá no Inex Oficial, manda uma mensagem, fala, eu estou interessado no treinamento DL, gostaria de receber informações, eu moro
em tal lugar. Que aí a gente vai te orientar para o lugar mais próximo de você. Do mundo, hein? Do mundo, do Brasil, do fora mundo. do Brasil também. É isso. Bom, meu Instagram é Natan Negrelli, a Carol vai deixar ali. Vai ser um prazer ter vocês lá, segue lá, a gente conversa. Então, é isso E aí. o meu é Viviane Lauren, qualquer dúvida, eu tenho o prazer enorme de todos os dias convidar alguém para fazer DL. Então, se você tiver qualquer dúvida sobre o treinamento, manda lá para mim no direct, @Viviane Lauren, que eu vou te explicar como o treinamento funciona e o quanto ele vai ser importante na sua melhor versão. Com certeza. Eu vou deixar aqui o mesmo convite que o Natan fez para vocês, de entrar aqui no nosso canal e ver os depoimentos. Eu acho que tem um depoimento da Carolina. Se não me engano, ele tá junto com o Paulo. Tá, esses dois juntos. Esse vídeo é muito legal porque ele bate bem com esse tema, despertando sua melhor versão. E ela fala claramente, ela saiu de lá com outra garra para viver. Ela conquistou os sonhos que ela tinha colocado no projeto de vida. Pra ela, falar em público era um negócio, assim, surreal, de difícil. E ela liga a câmera e fala com vocês sobre tudo que ela conquistou e tudo que aconteceu na vida dela depois do DL. Então, acho que bate bastante com o tema que a gente falou hoje. Procura, então, aí. Lembra de se inscrever no canal, curtir o vídeo e encaminhar para aquela pessoa que você sabe que vai gostar do tema. Ou aquela pessoa que você sabe que merece um DL e pode se sentir incentivada a participar através do seu carinho como padrinho, né? Então, envie esse vídeo para ela. Assim, é um jeito dela conhecer a gente, se tornar próxima da gente também. Se você quiser me encontrar na rede social, eu tô como a Carol Meirelles. Manda um oi, eu vou ficar feliz que você veio pelo podcast. E lembra de seguir o Inexo Oficial também no Instagram, que por lá a gente manda os recados de eventos que a gente vai ter, de aulas gratuitas que a gente vai dar, tanto para pessoas que já fizeram DL, exclusivos para as pessoas que já fizeram DL, quanto para todo mundo, né? Então a gente tem esses dois tipos de aula. E você fica sabendo das novidades por lá. Um grande beijo e até semana que vem. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Até semana que vem.